primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade de poder participar desse evento, com uma temática das mais importantes, né, para os tempos atuais. Na verdade, uma temática imemorial, sempre importante, desde sempre. Então, para mim, é uma grande satisfação poder refletir com vocês algumas questões importantes sobre ética, sobre integridade. E, bom, meu nome é Márcio, e eu sou auditor federal de carreira da CGU, mas atualmente eu atuo como subcontrolador de governo aberto na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. Integridade, ética, transparência têm sido temas, objeto, não só da minha atuação como profissional, mas dos meus interesses como acadêmicos, de pesquisa e tudo mais. E aí, antes de entrar propriamente naquilo que eu quero falar, eu queria fazer alguns breves comentários. O primeiro é que eu me emocionei com o final do painel anterior. Eu confesso que eu me senti emocionado com a fala do Dr. Eugênio, ela me tocou, porque ela traz algo que muitas vezes a gente imagina como que não está muito presente na nossa realidade, ao mesmo tempo algo que nós sentimos, que nós entendemos que deve ser feito, que deve ser preservado, que deve ser incentivado, que deve ser vivido, que é a questão da integridade, da ética. Então, aquele é o exemplo vivo. E exemplo é uma palavra que eu acho que a gente tem que ter sempre muito presente, o exemplo vivo de que ética e integridade importam e de que ética e integridade, o comportamento ético, o comportamento íntegro, pode sim fazer a diferença, como fez naquela situação. E eu queria fazer também um breve comentário sobre uma fala do Dr. Eugênio também, que é interessante. Há vários anos atrás, a CGU fazia fiscalizações e auditorias, e tinha sido feita uma grande fiscalização de âmbito municipal no estado de Minas Gerais, e nós recebemos uma ligação de uma repórter, de uma jornalista, de um dos veículos de comunicação aqui de Minas Gerais, querendo obter mais dados, mais detalhes dos resultados da fiscalização que a gente tinha feito nos municípios, porque eles iam fazer uma matéria no fim de semana. E eu atendi essa jornalista. Então, além de passar alguns detalhes sobre a fiscalização, sobre os resultados do trabalho que tinha sido realizado, eu aproveitei, já que eu estava falando com uma jornalista, e falei assim, olha, mas a CGU, ela não atua só com repressão, com investigação, com auditoria, com fiscalização, olhando fraude, irregularidade, a gente não faz só isso, não. A gente também tem um papel preventivo. E a gente tem feito alguns programas na área, aí eu comecei a falar, na área de fortalecimento da gestão municipal, procurando levar informação para os gestores municipais. Nós temos políticas de transparência pública, justamente para tentar evitar que os problemas aconteçam. E fui falando. Ela me interrompeu no meio da fala e falou assim, mas isso não interessa para a gente, porque notícia boa não vende, vende notícia ruim. Isso não é apenas uma anedota, um fato ocorrido. Eu creio que isso tem uma repercussão no campo da integridade. Pode parecer bobagem, mas o modo como as notícias circulam, a forma como nós damos ênfase a determinados fatos, ela condiciona, ainda que nós não percebamos, ela condiciona o nosso comportamento. Ela condiciona as nossas expectativas. E ela condiciona, em alguma medida, o grau de confiança que a gente tem nas pessoas, no nosso país, na nossa sociedade. E aí a grande questão, o grande dilema é como encontrar esse ponto de equilíbrio. A imprensa tem que informar, sim, né? Como tem um ditado americano, né? Que a imprensa não tem que ser boa, ela tem que ser livre, mas, ao mesmo tempo, nós temos que encontrar canais, oportunidades e mecanismos e instrumentos de divulgar aquilo que dá certo, aquilo que é bom. Bom, dito isto, surge a questão da integridade. Por que integridade? E eu queria que vocês, que a gente aqui, parasse por 10 segundos para pensar
quais são as palavras, quais são os conceitos, quais são os termos que nos vêm à cabeça quando a gente pensa em integridade. 10 segundos para a gente pensar sobre isso. Cada um fazer a sua reflexão. Ok. E aí, eu quero explicar para vocês como eu pretendo conduzir essa fala. Eu vou falar de alguns aspectos gerais, vou dar alguns exemplos de âmbito individual e depois vou partir para uma questão mais específica de atuação das organizações públicas e privadas. Bom, eu não sei se algum de vocês aqui já viu um filme chamado, um filme antigo, da década de 90, chamado Amigos, Sempre Amigos. Uma comédia dramática, e o enredo desse filme é o seguinte: um grupo de amigos, 3 amigos, eles moram em Nova York, e eles estão numa espécie de crise de meia-idade, e resolvem fazer uma viagem para o interior dos Estados Unidos para tocar um rebanho de gado, levando de um estado para outro, uma jornada aí de algumas centenas de quilômetros. E nessa jornada, é uma jornada de descoberta ou de reflexões sobre o momento que eles vivem, eles passam a pensar, a discutir sobre questões da vida. E pensam um monte de coisa. E numa das cenas, eles imaginam a seguinte situação. E começam a discutir em torno disso. Será que vale a pena ter um relacionamento extraconjugal? O que pode nos acontecer se a gente tem um relacionamento fora do casamento? O que pode acontecer se a gente resolve entrar numa aventura romântica, mesmo que breve? Quais são as consequências? O que isso pode trazer de problema? E eles começam a conversar sobre isso, e alguns falam, olha, não dá, isso não dá para fazer, porque a chance de ser descoberta é muito grande, porque o risco por risco, né, uma palavrinha que a gente vai falar muito nesse seminário, risco, como a gente já ouviu aqui, o risco oriundo dos conflitos de interesse. O risco é grande, não vale a pena, pelo benefício, ou pelo aquele ganho momentâneo que a gente pode ter, e não é por aí. Aí o outro falou assim, mas e se ninguém descobrisse? E se você tivesse a certeza que ninguém ia descobrir? E se pousasse uma nave espacial aqui nesse momento, descesse dessa nave uma bela mulher, e você tivesse um breve relacionamento com ela, e ela entrasse na nave e fosse embora? E os outros começam a interagir e falar, não, mas mesmo assim, não sei, pode dar problema. E aí o outro fala assim, tá, mas digamos o seguinte, você tem certeza que ninguém vai saber. Isso é um ponto-chave da história. Você tem certeza que ninguém vai saber. Aí o outro responde, mas eu saberia. E me sentiria mal por isso. A questão aqui, o ponto que eu trago, não é para discutir a moralidade ou não de um relacionamento extraconjugal. É para a gente pensar sobre o nosso comportamento, o nosso modo de ver as coisas, e se existe alguma diferença do ponto de vista da ética e da integridade, dependendo, se existe uma diferença para o comportamento ético, para o comportamento íntegro, se aquele nosso ato, se aquela nossa conduta traz ou não determinadas consequências. Em outras palavras, a consequência é um fator que interfere na noção que a gente tem sobre ética e integridade. Dependendo da consequência, um ato pode ser mais ou menos íntegro, mais ou menos ético. Essa é uma discussão que ela perpassa todos os momentos da nossa vida e todos os ambientes que a gente atua.
Em que medida um ato é ético e íntegro por si só, em que medida ele pode ser repensado em função das consequências que ele traz. Mas só que eu estou tratando aqui de uma questão mais individual, do comportamento, da conduta. Hoje, quando se fala de integridade, a gente pensa de uma forma mais global, mais abrangente. Integridade não se refere somente à questão do comportamento individual, à questão da conduta pessoal. Integridade passa cada vez mais por uma discussão da cultura, por uma discussão de sistemas, por uma discussão de procedimentos, por uma discussão de políticas, e nós vimos aqui no primeiro painel algumas políticas de compliance, integridade que foram elencadas. Então, integridade é bem mais abrangente. Não adianta só atuar no campo da conduta. Portanto, não basta ter somente um código de ética. Nós temos que ter outros elementos que contribuam para que seja formado, para que seja instituído um ambiente de integridade. Agora, a pergunta que surge nesse momento é: como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que nós chegamos no ponto em que há cada vez mais complexidade e sofisticação no tratamento das questões éticas, no tratamento das questões de integridade, na questão do compliance? Hoje a gente fala de compliance, a gente cria estruturas de compliance, a gente cria mecanismos de integridade. As principais empresas e organizações do mundo têm pensado nisso e têm atuado nessa direção. Os principais governos do mundo têm pensado também nisso, têm tentado instituir também mecanismos e estruturas de integridade e de compliance. E a primeira resposta que vem na nossa mente, na nossa cabeça é: isso aconteceu e tem acontecido em função do processo civilizatório. É a civilização que permite, possibilita e demanda que hoje nós tenhamos estruturas cada vez mais complexas para tratar de problemas também complexos. Se a gente pudesse fazer aqui uma pequena viagem na história, se a gente voltasse lá atrás, vamos voltar na Grécia Antiga. Qual era a preocupação dos gregos antigos? Como é que era a vida na sociedade grega? Bom, em primeiro lugar, a Grécia, nos tempos antigos, era uma ilha de prosperidade e de inovação no campo das ideias, no campo da política, que não se via em outras partes do mundo. Mas, mesmo assim, a vida grega era uma vida simples. E o que é que os gregos discutiam? Eles iam lá para a Ágora, na polis, na cidade grega, e discutiam a política, discutiam a democracia, discutiam o que era um bom governo, discutiam o que era uma boa vida. E essa é uma discussão eterna, até hoje nós temos, é por isso que a gente tem programas de integridade, é por isso que a gente fala de integridade ética, porque nós temos os nossos ideais de boa vida, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e isso os gregos discutiam. Os gregos discutiam o poder e a força das virtudes. O que é virtude? Quais são as virtudes? Sócrates, que no fim da vida foi condenado à morte, tomar cicuta, porque teoricamente ele estaria corrompendo a juventude grega, ele questionava os cidadãos. O que é virtude? E se um cidadão desse um exemplo de virtude, ele falava: não, você está dando um exemplo de virtude, você não está falando que é virtude. O que é a prudência? O que é a honestidade? Mas a sociedade grega era simples. E apesar de discutir essas questões imemoriais, para os padrões atuais, tinham elementos na sociedade grega que nós consideraríamos completamente anti-integridade. Contra a integridade, por exemplo, a escravidão. Tinha escravos na Grécia, e tinha escravos em todas as partes do mundo, praticamente. E a escravidão não era questionada, era um fato aceito. Para os padrões atuais, ainda que existam, infelizmente, formas modernas de escravidão, a escravidão não é um valor aceito mais, não é um valor social. Então, a sociedade evoluiu.
nós não tínhamos organizações, instituições, nós não tínhamos uma separação nítida entre público e privado. O que contava era um imenso espaço público, a imensa vida pública. Essa era a sociedade grega. E lá eles discutiam as questões de integridade. Mas não falava-se de compliance, não se falava de estruturas, de políticas, etc., porque você não tinha organizações, você não tinha um ambiente sofisticado. Era tudo ainda muito primitivo. Se nós dermos um salto de algumas centenas de séculos e a gente chegar na Idade Moderna, aí a coisa mudou de figura. Pós-feudalismo, que nós temos o Renascimento, no campo das artes, nós temos a evolução das ciências e já uma certa separação entre ciência, religião, filosofia. Então, nós temos um grau maior de especialização, nós temos as grandes navegações, nós temos o iluminismo, nós temos o surgimento da burguesia, o iluminismo com as suas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, que tem tudo a ver com discussões sobre integridade, sobre ética, sobre uma sociedade justa. Nós temos uma contraposição ao absolutismo dos reis, e aí surge o surgimento da burguesia e da figura do povo, e com o povo surge a ideia de direitos frente ao Estado, de direitos frente aos demais cidadãos. A sociedade vai se sofisticando. Nós temos um período de grande efervescência no campo da industrialização, da ciência, das descobertas, progresso científico, progresso tecnológico, colonialismo, formação dos Estados nacionais, formação de uma burocracia para cuidar, tanto no âmbito privado, para cuidar das empresas privadas que se formavam nessa época, como uma burocracia pública para cuidar dos assuntos governamentais. A sociedade mudou muito, o mundo mudou muito. Há mais interação, mais comércio, as navegações permitiram que o mundo ficasse mais próximo, há mais comércio, mais interação, é um mundo mais interativo. E no campo da integridade da filosofia, o que nos fala esse mundo? Continuam as discussões sobre o que é justiça, sobre o que é integridade, sobre o que é ética. E um grande expoente dessa discussão é o filósofo Immanuel Kant, um dos principais filósofos da nossa história, e que veio influenciar principalmente a ideia de justiça e, por conta disso, a ideia de direito, de dever ético. E o Kant, ele trouxe uma ideia muito interessante, que é o chamado imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? Uma ideia de fundo ético de que cada ser humano ele deveria agir de tal forma que aquela sua ação pudesse ser considerada uma lei universal para todos os seres humanos. Apenas esse tipo de conduta seria uma conduta ética. O que significa isso? Que se eu entendo que mentir é errado, isso deveria ser uma lei universal, independentemente das consequências do ato de mentir. Na lógica de Kant, se todas as pessoas resolvessem enganar, fraudar, ludibriar, isso poderia ser considerado como uma lei universal, aceitável e para a condução da vida boa? Certamente não. Se eu fizesse uma pergunta aqui nesse auditório, nós poderíamos considerar que enganar é um comportamento aceitável, portanto, algo que deva ser defendido ou que deva ser aceito na nossa vida em conjunto? Vocês vão falar que não. Então, por que as pessoas enganam? Se isso não pode ser considerado um comportamento aceitável para a vida em conjunto, por que então o indivíduo, o ser humano, engana? Por que muitas vezes ele é desonesto? Por que muitas vezes ele frauda? Eu vou falar um pouquinho mais, eu vou falar disso no final da apresentação. O fato é que, para Kant, o dever ético independe das consequências, porque ele tinha uma ideia de que a razão nos conduziria aos melhores caminhos. E aí, interessante, né, pegando até uma outra fala do Dr. Eugênio.
Kant dava o seguinte exemplo, né? O pessoal discutindo Kant dá o seguinte exemplo. Imagine que um comerciante, ele pense o seguinte, ele faça o seguinte raciocínio. Eu não vou enganar os meus consumidores, os meus clientes, porque senão eles não vão comprar mais os meus produtos. Eu não vou enganar, porque senão a consequência será que eles não vão mais comprar os meus produtos. Dentro da filosofia de Kant, isso seria um argumento aceitável? Qual seria a resposta de Kant para uma situação dessa? Ele diria o seguinte, você está fazendo a coisa certa, só que pelos motivos errados. Ou, os seus motivos poderiam ser no sentido de fazer, não enganar, porque você entende que não enganar é errado, é incorreto, independentemente se isso vai te trazer consequências negativas ou não. E pegando a fala do Dr. Eugênio, quando ele diz que o programa de inclusão da Localiza mudou, não no sentido de cumprir a lei, mas porque é importante ter um programa de inclusão, essa mesma lógica de Kant. Eu faço porque eu entendo que é certo, não porque isso pode me trazer consequências que eu não quero. E aí, se a gente dá mais um salto para os dias de hoje, o que nós temos? Uma sociedade globalizada, um mundo globalizado, cada vez mais interconectado, internet, comunicação rápida, ágil, veloz, acumulação de conhecimento e informação como jamais ocorreu na história da humanidade, numa velocidade e com uma quantidade que a gente não consegue assimilar. Nós temos num mundo, teoricamente, muito mais afluente, muito mais rico do que tivemos no passado, nós temos muito mais oportunidades, mas, ao mesmo tempo, nós temos também desigualdades, nós temos problemas, nós temos imperfeições. Nós temos problemas que têm que ser enfrentados. Como lidar com esses problemas? Não há como enfrentá-los sem falar da questão de ética e integridade. Não há como enfrentá-los sem falar em estruturas que permitam que a gente trafegue de um modo melhor nesse mundo, um modo que traga mais prosperidade para todas as pessoas. E aí, um primeiro fato já foi falado aqui, que nós vivemos em sociedade. E a segunda constatação que a gente tem que fazer é que, a despeito da gente ter, nesse processo de civilização, o crescimento da cultura, do Estado, da civilização, a despeito disso, nós vivemos num mundo imperfeito, de seres imperfeitos. E, nesse sentido, nós temos que aproveitar as oportunidades para criar uma sociedade melhor. E aí passa pela discussão de integridade. Existe esse fato também que existe um movimento amplo no mundo em prol da integridade, tanto pública quanto privada. E aí, quando a gente pega, por exemplo, aqui, essas instituições, CGU, Banco Mundial, OCDE, Aliança para a Integridade, Nações Unidas, né, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nós temos instituições que estão preocupadas com a questão da integridade. E têm estimulado que o mundo trabalhe cada vez mais em prol da integridade. E, nesse sentido, quando a gente fala de integridade, nós temos que entender que ela se passa cada vez mais do âmbito, a gente sai cada vez mais do âmbito meramente individual para o âmbito institucional. Nós não podemos atuar só em uma vertente, nós temos que atuar no campo pessoal, no campo da cultura e no campo das instituições, né? E aí, há um sentido reservado, né, a noção de integridade, a palavra integridade, aquilo que é importante que a gente faça, aquilo que é importante que a gente alcance. E aí, pessoal, gostaria até de citar um fato. Essa semana, o ministro Wagner, da Controladoria Geral da União, ele está nos Estados Unidos recebendo um prêmio justamente pela iniciativa do Proética. Proética é uma iniciativa que foi apresentada pela CGU e eles entenderam o valor dessa iniciativa e, portanto, ele está lá recebendo um prêmio em nome da
do Brasil, o que enaltece, né, essa importância da CGU estar procurando também incentivar a iniciativa privada, incentivar as empresas a adotarem programas de compliance e programas de integridade. E aí, integridade pública, né, ela pode ser entendida, no entendimento da CGE, como aderência a valores éticos compartilhados, princípios e normas para garantir e priorizar os interesses públicos sobre os interesses privados, diminuindo ao máximo o conflito de interesse. Esse é o sentido de integridade pública. A integridade privada, ela é um espelho daquilo que ocorre no âmbito público. Não dá para se separar integridade privada do âmbito público. Não só pelas relações que existem entre o âmbito público e o privado, não só porque existe uma zona de relação, de interface entre setor público e setor privado, mas porque não há como não se contaminar por aquilo que acontece à nossa volta. Então, não há como o setor público não se contaminar por aquilo que eventualmente aconteça de errado, ou de antiético, ou de anti-integridade no campo privado, e da mesma forma, o campo privado, ele é influenciado por aquilo que acontece em âmbito público. As ações dentro dos governos, elas interferem naquilo que acontece lá fora, e o que acontece lá fora interfere no âmbito dos governos. E aí a proposta da OCDE é que nós percebamos a integridade como um fenômeno, ou que nós entendamos as políticas de integridade numa abordagem sistêmica. Nesse sentido que eu acabei de falar, nós temos que atuar em cima de condutas, comportamentos, nós temos que atuar em cima de sistemas, nós temos que atuar em cima de procedimentos. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês que os governos estão trabalhando em cima de políticas de integridade. E a CGE, aqui em Minas Gerais, ela propôs, há 2 anos atrás, a instituição do Plano Mineiro de Promoção da Integridade. E qual que é a ideia do Plano Mineiro de Promoção da Integridade? É incentivar uma cultura de transparência, de integridade, de moralidade pública, de cumprimento dos objetivos institucionais que a administração tem que cumprir dentro do governo do Estado de Minas Gerais. Então, a ideia é que a gente atue em cima desses pilares, ou desses eixos, né? Governança e comprometimento da alta administração, nós tivemos aqui um primeiro painel que trata disso. Planejamento estratégico e gestão de riscos, políticas de recursos humanos, código de ética e comissão de ética, controles internos, canal de denúncias, transparência e controle social e sobre a questão de conflito de interesse e nepotismo. Como vocês veem, o poder público, particularmente a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, tem se preocupado por questões que já têm sido discutidas no âmbito da iniciativa privada. Questão da gestão de riscos. Quais são os riscos inerentes à atividade da administração pública? Quais são os riscos de que os objetivos das políticas públicas não sejam alcançados? Quais são os riscos à imagem da administração pública se alguma coisa acontece de errado? Quais são os riscos de integridade? De que haja uma fraude, de que haja um desvio, de que haja um desvio de finalidade, um desvio de recurso público. Então, a administração pública ela tem cada vez mais pensar em termos de políticas e instrumentos que diminuam as chances de que algo dê errado. Então, por isso, não basta só atuar, por exemplo, no campo da conduta. Canal de denúncias é importantíssimo,
ter um código de conduta, um código de ética que direcione ou que oriente o comportamento dos servidores públicos é importantíssimo, mas não basta só isso. No momento em que a administração lida com falta de recursos, com limitação de recursos públicos, ela tem que ser eficiente, ela tem que entregar resultados. Então, quando a gente fala integridade numa perspectiva ampla, no âmbito da administração pública, nós estamos pensando, nós estamos tentando criar instrumentos e mecanismos que favoreçam essas estruturas de controle, que façam com que a administração não se desvie dos seus objetivos, que ela atenda o seu objetivo finalístico, que é entregar produtos e serviços à sociedade, de modo eficiente, de modo honesto, de modo ético, de modo íntegro. Mas não basta só ter uma conduta honesta, é preciso entregar resultados. E creio que aqui é um grande diferencial nesse novo entendimento que a gente tem que ter de integridade. Isso vale também para as empresas do setor privado. O setor privado tem que agir dentro de padrões éticos para criar, construir esse grande ambiente de integridade que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, ele também tem que entregar resultados para os seus acionistas, para os seus principais stakeholders. E, no âmbito privado, né, eu queria comentar também o seguinte: as empresas estão organizando programas de compliance, não é verdade? Grandes, pequenas, médias. E nesses programas de compliance, elas se obrigam a lidar com diferentes áreas ou com diferentes desafios dentro das suas organizações, cada vez mais complexas. Nós tivemos aqui exemplo de 3 empresas espetaculares em termos de complexidade, em termos de alcance, em termos de presença de mercado. E, para isso, como é que elas lidam com a complexidade desse ambiente? Basta instituir só um canal de ética? Não. Basta pensar só na gestão de riscos? Não. Elas têm que pensar de forma abrangente. Para pensar de forma abrangente, normalmente elas criam o quê? Instâncias de governança, riscos e compliance, que vai ser uma unidade dentro dessa organização apta a coordenar o processo de compliance dentro da empresa. Compliance é uma responsabilidade ou integridade, o nome, depende do nome que a gente dê, é uma responsabilidade de todo mundo. Uma responsabilidade de todo mundo. Mas ele depende que haja uma área para coordenar, senão a coisa não avança. Então, isso, pessoal, é o que acontece também, o que tem acontecido no âmbito da gestão pública. Nós temos que encaixar esses diferentes processos. Aquilo que acontece na iniciativa privada, aquilo que acontece na gestão pública. Por isso que eu digo que são 2 faces da mesma moeda. Não dá para se pensar que é possível ter integridade no setor privado, enquanto o setor público está agindo de forma antiética, não íntegra. Não dá para a gente buscar integridade no setor público sem envolver o setor privado. É preciso que todos nós atuemos em conjunto. E, para encerrar a minha apresentação, eu queria mencionar alguns estudos que têm sido feitos no mundo afora, no campo das ciências comportamentais, particularmente da economia comportamental, que buscam verificar por que os seres humanos, por que as pessoas agem, às vezes, ou muitas vezes, de forma desonesta. E aí tem a ver com aqueles exemplos que eu também dei lá no início. Qual que é o processo que faz com que eu haja de forma desonesta, mesmo querendo me ver como uma pessoa legal, correta, boa? Como é que eu combino essas coisas? O professor Dan Ariely, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele tem feito uma série de experimentos e o bom do trabalho da economia comportamental é isso, eles buscam evidências. E o que é que ele descobriu? Isso é importante para as nossas políticas de integridade. Ele descobriu que o ser humano, que as pessoas, eles querem 2 coisas.
Elas querem, todos nós queremos, parecer legais. A gente quer se olhar no espelho e falar assim, pô, eu sou um cara legal. E, ao mesmo tempo, elas querem obter vantagens ou se beneficiar de algumas situações. E, às vezes, para isso, elas cometem conflitos de interesse, elas se veem envolvidas em conflitos de interesse, elas cometem atos de improbidade, elas fraudam. É possível combinar essas duas coisas? O professor Daniele diz que sim, pelas pesquisas que ele fez. E como que as pessoas fazem isso? Como é que elas conseguem manter essa coerência interna de se sentir como uma pessoa legal e, ao mesmo tempo, cometer atos, muitas vezes, fraudulentos? É que as pessoas têm uma tendência a cometer pequenas fraudes, pequenos atos delituosos, muito aquela ideia do jeitinho brasileiro, né? E, para isso, para manter essa coerência interna, o que elas fazem? Elas racionalizam. Elas racionalizam, elas justificam o próprio comportamento. É um pouco aquela história lá do exemplo que eu dei no início. Eu posso justificar o meu próprio comportamento dizendo que ninguém vai ficar ferido, né? Não vai ter prejuízo para ninguém, porque ninguém vai ficar sabendo. Eu posso racionalizar dizendo que, não, é só uma vez que eu estou fazendo isso. Eu posso racionalizar dizendo, não, eu mereço. Nem quando a gente está fazendo regime, né? Aí você foge do regime um dia e fala, não, eu mereço isso. E aí, o fim dessa história qual que é? Se nós somos seres imperfeitos, se nós somos seres falhos, se nós temos a tendência a cometer atos delituosos, que podem começar de um pequeno ato, vide aquele exemplo lá do início, né, do que aconteceu em Nova York, e a partir daí cometer grandes atos delituosos, grandes fraudes, etc., como é que eu interrompo esse processo? Eu interrompo esse processo de duas formas. Diminuindo as oportunidades de racionalização. Ou seja, alertando as pessoas, criando formas, incentivos, de modo a alertar as pessoas de que elas estão racionalizando e tentar dar uma parada nesse processo, para que ela interrompa esse processo, esse ciclo vicioso, né? Esse círculo vicioso cometo o ato que eu não deveria cometer e racionalizo, justifico, cometo o ato, e isso vira uma espiral sem fim. Então, eu tento interromper esse processo, alertando as pessoas de que elas devem ponderar mais o próprio comportamento, e eu crio estruturas, eu crio sistemas, eu crio procedimentos, eu mudo as regras do jogo, de modo a mudar os incentivos para que determinados comportamentos aconteçam. Eu crio controles, que é a ideia de compliance, a ideia de auditoria interna, eu crio controles. O grande desafio é eu criar controles e procedimentos e incentivos de forma inteligente, de modo que as organizações possam continuar a avançar, possam continuar a inovar, nós estamos aqui no centro de inovação, e que, ao mesmo tempo, alcancem seus objetivos dentro de padrões aceitáveis de ética e integridade, que conduzam ao maior bem-estar possível à sociedade. Esse é o grande desafio. A tarefa está dada. Assim como o mundo acontece, né? O mundo acontece. Nós temos um mundo acontecendo lá fora. Coisas que a gente não domina, coisas que a gente não controla. Mas tem várias tarefas, várias atividades, vários propósitos que a gente pode ter no nosso raio de atuação, e que coincide com aquele primeiro vídeo que nós vimos, que a gente pode fazer a diferença. Existem várias coisas que a gente pode fazer como cidadão, como membros de uma organização, seja ela pública ou privada, para transformar uma sociedade marcada muitas vezes por desvios de conduta, por uma certa leniência com a falta de integridade, numa sociedade mais íntegra e, portanto, mais justa. Por fim, eu queria ler isso aqui para vocês, que é o juramento, né, voltando lá ao nosso passeio pela Grécia. Esse é o juramento ateniense, que era feito por jovens da antiga Grécia quando completavam os 17 anos. E o juramento dizia o seguinte: não causaremos desgraças à nossa cidade por atos de desonestidade ou covardia.
Lutaremos individual e coletivamente pelos ideais e tradições da cidade. Prestaremos reverência e obediência às leis da cidade e envidaremos os melhores esforços para que nossos superiores as respeitem também. Lutaremos sempre para incentivar o povo a desenvolver a consciência cívica. Aqui a ideia de legado. O maior legado que nós podemos deixar como cidadãos, como integrantes de organizações públicas e privadas, como pessoas, né, seres humanos que estão no mundo tentando fazer com que esse mundo melhore, é deixar um legado. Agir de forma íntegra e contribuir para que nossas organizações ajam e construam políticas e sistemas de integridade que favoreçam a maior parte das pessoas. Assim nós teremos dado uma grande contribuição. E, como diria o poeta, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado.